Olá pessoal, meu nome é Solange Terra, sou professora de Ciências da Escola do Pensar e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o DNA com essas duas jovens estudantes daqui. Olá, meu nome é Ana Beatriz, eu sou aluna do nono A Oi, meu nome é Giovana e também sou do nono ano A. e hoje nós vamos entrevistar a professora Solange com algumas perguntinhas. Então, o que é o DNA? Gente, o DNA ele é uma molécula de ácido nucleico e ela contém todas as nossas mensagens genéticas. Ela fica dentro do núcleo de cada célula do nosso corpo. Então, todas as informações, né? Formato do nariz, da orelha, cor dos olhos, cor do cabelo, se o nosso cabelo é liso ou crespo. Então, tudo isso está no nosso DNA. Existe algum DNA igual? Olha, a gente sempre fala que cada pessoa tem um DNA único. Porém, como os gêmeos idênticos, eles são formados a partir do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide, então os gêmeos idênticos sim têm o mesmo DNA. E isso não dificulta para fazer documentação, por exemplo, RG? Olha, por incrível que pareça, a impressão digital, mesmo dos gêmeos idênticos, ela é diferente, porque a formação da nossa impressão digital, ela vai se desenvolvendo dentro da barriga da mãe durante a gestação, conforme o bebê vai se movimentando. Então, apesar deles terem o mesmo DNA, a impressão digital, ela é diferente. E por que é tão falado em exame de DNA? Olha, o exame de DNA, ele vem sendo usado atualmente para vários segmentos, como teste de paternidade, busca de parentes que você não conhece, doenças genéticas. Mas para explicar melhor, eu vou contar uma história de como surgiram os primeiros exames de DNA, tudo bem? Bom, então nós vamos começar com o geneticista Alex Jeffreys da Inglaterra. Então, em 1985, ele escreveu para a revista Nature que era possível identificar um suposto pai com um suposto filho através de exame de DNA. Então, isso foi feito, 99% de chance de dar certo. Então, através de vários testes que ele fez, provando que era possível, esse teste de DNA de paternidade começou a ser feito no mundo inteiro. Inclusive no Brasil, já faz muito tempo que esse teste de paternidade já é realizado. E isso, gente, eu costumo dizer que foi um avanço muito importante até para nós mulheres, porque no passado as mulheres tinham filhos e os homens, eles simplesmente falavam, não tem como saber se esse filho é meu ou não, e abandonavam, né? Não só a criança como a mulher, e ela ficava numa situação complicada. Hoje não. Hoje, além de ter o teste de DNA, tem as questões legais também, que ele é obrigado a pagar uma pensão, etc. Então, isso foi muito importante. Mas mudando um pouquinho de assunto, e no caso de um assassinato, como a gente pode descobrir quem foi o assassino sem provas evidentes? Bom, eu vou voltar ao geneticista Alex Jeffreys da Inglaterra. Em 1983, uma jovem chamada Linda foi assassinada e estuprada, né? E não tinha nenhum indícios de quem poderia ser o autor do crime. Somente coletaram a roupa dela e o caso ficou arquivado. 3 anos depois, uma outra jovem morreu da mesma forma, também sem nenhum vestígio. Só que daí o delegado tinha ouvido falar, né, do Alec e procurou. E ele disse que era possível sim descobrir quem era o autor do crime através do exame de DNA. Só que daí apareceu um maluco chamado Richard, dizendo que ele era o autor dos crimes. Ele foi preso. O geneticista Alec fez o exame de DNA desse Richard com as roupas íntimas que tinha sêmen, né? E não foi constatado que ele era o autor do crime. Bom, o que fizeram então? Fizeram uma campanha de doação de sangue entre 3.600 homens na idade entre 14 e 40 anos e, para surpresa, ninguém tinha o DNA compatível ao que foi encontrado. Então, isso foi uma tristeza muito grande, não só para o geneticista, como com todas as autoridades envolvidas no caso. Só que, meninas, 2 anos depois, uma mulher procurou a delegacia e contou uma história assim. Ela trabalhava numa padaria e um funcionário da padaria chamado Ian, ela ouviu a conversa dele com o padeiro, dizendo que ele ia entrar 2 vezes na fila da doação
para fazer o teste, né? E daí perguntaram, e quem é esse padeiro? Ah, o nome dele é Colin. Aí a polícia foi atrás desse padeiro chamado Colin, fez o exame de DNA dele e comparou com o sêmen encontrado nas roupas das duas jovens que foram mortas e era igualzinho. E foi o primeiro caso em que uma pessoa foi sentenciada culpada e foi presa. Isso aconteceu em 1988. Tá? E a partir de então, o exame de DNA, até hoje, ele é usado para desvendar esses crimes. Que interessante, hein? Pro, então quer dizer que mesmo depois de muitos anos, o DNA ainda pode permanecer? Sim. Vivo? Sim. Então, se você for levantar, há histórias assim de pessoas que morreram e se coletou algo, né, do assassino e depois de muitos anos descobriram quem era o responsável. Isso é possível, sim. Tá, mudando um pouquinho de assunto, recentemente eu soube que a senhora fez um exame de DNA. Conta essa experiência pra gente. Ok. Bom, em primeiro lugar, esse exame de DNA ele pode ser feito por qualquer pessoa, tá? Então, você entra em contato com o laboratório, eles mandam para você um envelope com um cotonete bem comprido, igual aquele usado para Covid. Você, com o cotonete, raspa o interior da bochecha para que saiam células da bochecha e manda esse envelope para o laboratório. Cerca de um mês depois, esses resultados vêm no seu e-mail. Assim, então, Pro, se a gente sequencializar o nosso DNA, a gente pode descobrir doenças que a gente tem tendência a ter? Sim. Algumas doenças, elas são genéticas. O que significa doenças genéticas? Que elas são herdadas, né? Então, pode ser que meu avô tinha, então passou, né, para a geração seguinte. Então, as doenças genéticas, sim. E eu fiz esse exame de DNA porque, por parte de mãe, eu tenho tios, né, meu avô, minha avó, que tinha o mal de Parkinson. E o mal de Parkinson, ela é uma doença genética e eu queria ver se eu teria essa tendência ou não. Então, eu descobri que eu não tenho a tendência para ter a doença de Parkinson, mas que eu tenho o gene para diabetes, né? Então, se eu não me controlar, eu posso vir a ter a diabetes e outras coisas também. Até probabilidade de você ter um tumor em determinado órgão, ele dá uma indicação. Não significa que necessariamente você vai ter, porque também depende de outros fatores ambientais, mas dá essa dica através de cromossomos dos meus ancestrais, ok? Pro, esse exame de DNA, ele só vê doenças ou ele pode se encontrar outras coisas também? Olha, algo que é muito interessante, na verdade, o que é mais procurado o exame de DNA é para estudar a origem dos seus ancestrais, né? Então, é uma surpresa. Ele diz de que regiões do mundo vieram seus ancestrais até 8 gerações. Então, por exemplo, no meu resultado veio que 95% do meu DNA veio da Europa. A quase totalidade da Península Ibérica, que é Espanha e Portugal. 1% de Mangrech e uma parte também da Itália, na região de Sardenha. E tem mais, assim, especificações, né? Ele detalha um pouco mais. Bom, eu também tenho uma carga genética proveniente de índios da América do Sul que vieram da Cordilheira dos Andes. E é interessante que meu avô sempre falava para minha mãe que uma parte da família dele era índio, só que a gente não sabe de que etnia. E aí, pelo exame de DNA, eu sei que esses índios, eles vieram da região da Cordilheira dos Andes. Então, é bem interessante isso, sabe? Porque uma pessoa, vamos supor que é órfão, né? Não conhece seus pais, através do exame de DNA, ele consegue saber a sua origem, de que povo são seus ascendentes. E uma outra coisa interessante nesse exame é que vem parentes próximos, espalhados pelo mundo inteiro. Primos de 2º grau, primos de 3º grau. Então, só que para aparecer esses parentes próximos nesse exame de DNA, tem que ser alguém que também fez o exame de DNA como eu. Então, o meu já está lá numa amostra, num catálogo. No registro, né? Então, se algum parente meu lá da Espanha
fizer o exame de DNA, eu vou aparecer como um parente próximo dele. E por que que isso aparece? Porque nós temos, no nosso DNA, né, nos cromossomos, existem algumas particularidades que são específicas da família, entendeu? Pro, e por que num casamento consanguíneo é muito provável a criança nascer com algum problema genético? Olha, veja só, muitas vezes nas famílias, né, dentro de um núcleo familiar, pode haver um cromossomo com algum gene alterado. Então, pode ser que haja um problema genético, mas para que ele se manifeste, ele tem que aparecer em duplicidade. Então, vamos supor, eu tenho um problema genético dentro da minha família, entre irmãos, primos, pai e tal, mas eu vou casar com uma pessoa que tem um DNA completamente diferente do meu. Então, a probabilidade de ter esse mesmo problema genético num determinado gene, num cromossomo, é quase inexistente. Agora, entre um casamento na mesma família, já é mais possível. Agora, pode ter a possibilidade também de não existir nenhum problema genético. Então, não é porque há um casamento consanguíneo que necessariamente uma criança vai nascer com um problema genético, mas a probabilidade é maior. Entendeu? Só para explicar. Então, vamos supor, eu tenho um problema genético no cromossomo 13. Aí eu tenho um primo que também tem um problema genético nesse cromossomo 13. Se eu vier casar com esse meu primo, então aí sim essa criança poderá ter alguma alteração, aumenta muito mais a probabilidade daquilo. Exatamente, tá? Então, a senhora pode contar a história da Cleópatra como exemplo? Sim. Mesmo antes, né, da Cleópatra, era muito comum entre as dinastias dos faraós as práticas endogâmicas. O que significa isso? Era permitido casamento entre parentes, inclusive entre irmãos. Então, no caso, a Cleópatra, os pais dela eram irmãos. E provavelmente, como eles não tinham problemas genéticos, a Cleópatra nasceu sem nenhum problema, pelo menos físico, né? Ela era, inclusive, muito inteligente e tal. E o seu primeiro casamento foi com um irmão. E o seu segundo casamento também foi com o outro irmão. Então, isso não é comum na história, mas no Egito era uma prática comum. E por quê? Porque era um povo muito rico. Eles tinham muito ouro, né? Eles tinham terras, né? Principalmente o dinheiro vindo do Nilo, que eles tinham uma agricultura muito farta. Então, não era interesse deles dividir essa riqueza com outro povo. Então, por isso, eles criaram essa prática para manter a linhagem, né? Exato. Não só a linhagem, mas o mais importante era manter o dinheiro com eles. Isso é uma pincelada, né, sobre a importância do DNA. Então, no caso de paternidade, no caso criminalista, em estudos de doenças genéticas, e não só isso, a gente poderia ficar aqui não horas, mas dias falando sobre o DNA. Então, aqui fica um convite para os alunos se aprofundarem mais em genética e depois, quem sabe, o ensino superior, estudar biologia, genética agrícola, na pecuária. Então, é um campo que cresce a cada dia. E tudo que se descobre de DNA é para a nossa melhoria. É um avanço biotecnológico mundial. Então, fica aí a minha sugestão para vocês se aprofundarem e estudarem genética. E para quem se interessa bastante por esse assunto, fica aí a dica desse livro, DNA. Watson e Crick foram biólogos que escreveram bastante sobre esse assunto. Porém, gente, Rosalind Franklin foi uma mulher que foi a primeira a fotografar a molécula de DNA. Só que ela não é citada na história por ela ter sido mulher naquela época. Mas, na verdade, quem levou o prêmio Nobel, quem ganhou a fama foi Crick e Watson, mas a primeira pessoa a fotografar o DNA foi uma mulher chamada Rosalind Franklin. Pronto, foi muito bom, a gente conseguiu aprender muito. Um assunto bem abrangente, né? E com muitas particularidades e curiosidades. É muito detalhista, né? O DNA é um detalhe, assim,
muito surpreendente. E eu espero que com essa nossa conversa, com esse podcast, outras pessoas, né, se interessem em ler mais sobre esses assuntos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui o que você mais gostou no vídeo. Tchau!